Eu hoje venho a essa tribuna, inicialmente agradecer aí ao deputado Carlos Felipe e ao deputado Antônio Granja, que concedeu ao deputado, nobre colega deputado Antônio Granja, e de fato me concedeu o tempo para trazer, certo, ao povo do estado do Ceará e particularmente aos trabalhadores brasileiros, homens e mulheres, e ainda mais particular os trabalhadores mais simples, pobres, que até o ano de 2002 vivia na margem da miséria e na pobreza absoluta nesse país. Com o governo do Partido dos Trabalhadores, claro, com vários partidos aliados, mas o governo do presidente Lula gerou uma perspectiva de melhoria de qualidade de vida para o povo que até então era à margem da miséria, ao povo que vivia no meio rural, que não tinha a oportunidade de acessar, certo, aos bens essenciais, não tinha, né, condição de viajar, de se deslocar, de botar um filho numa escola, muitas das vezes, até em escola pública tinha dificuldade, e com o governo do Lula, o povo brasileiro melhorou a qualidade de vida, porque teve projeto, teve política e houve distribuição de renda. E olha, o Lula, certo, no seu governo, tanto no primeiro como no segundo governo, ele, certo, tirou o povo da miséria absoluta, criou oportunidade no meio rural, gerou emprego, distribuiu renda, mas não deixou, inclusive, de ajudar os grandes banqueiros e os grandes empresários brasileiros. Portanto, foi um governo para o povo brasileiro. Foi um governo para a população, certo, que precisava de um projeto político, e esse projeto político aqui no país foi, sem sombra de dúvida, orientado pelo governo do PT e pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Dentro do momento em que o Lula assume a presidência da República, que monta o seu primeiro governo, passaram inclusive a direita desse país, as elites desse país, os banqueiros desse país, a perseguir o Lula, porque a política nesse país, ela não é feita para beneficiar a classe simples, para beneficiar os trabalhadores e principalmente aqueles que viviam à margem da miséria. E ontem, a população brasileira e nós do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, certo, fomos surpreendidos quando o juiz Sérgio Moro, certo, condena Lula a 9 anos de prisão pela primeira instância, alegando, inclusive, que o Lula, certo, foi beneficiado, certo, pelo um triplex lá em São Paulo. Pois não é que, para nós do Partido dos Trabalhadores, e os colegas deputados e deputadas que estão aqui sabem que isso é muito verídico. Nós já esperávamos, inclusive, que a posição do juiz Sérgio Moro fosse essa. Até porque, para nós do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que o que está em debate é tirar o Lula da disputa política do ano que vem, de 2018. Porque, mesmo o Lula estando há 8 anos, digo mais precisamente, há 7 anos, fora, certo, do poder, certo, fora de mandato, todas as pesquisas que é feita por todas as instituições aponta Lula como aquele governo que ajudou o povo brasileiro e que tinha preferência para disputar as eleições de 2018. É claro que com isso eu não estou dizendo que o Lula vai ser candidato e que vai ganhar as eleições, mas que é um potencial para disputar a eleição e que goza do respeito do povo e principalmente do povo mais pobre, e entre eles os negros, as mulheres, certo?
os LGBTs, porque foi esse governo do presidente Lula que teve um olhar diferente. Foi esse governo do presidente Lula que aproximou os trabalhadores, inclusive de ter uma oportunidade de ter um bico de luz, a energia elétrica chegar na sua casa. Eu já vi muitos colegas deputados e deputadas dizer nessa casa o quanto sofreram, certo, com o candeeiro, com a lamparina, doutora Silvana, certo? Quando ia, inclusive, para as reuniões, quando ia para a igreja, para os cultos, seja ela a nossa igreja católica ou evangélica, quando ia fazer a reunião, e nas nossas casas, para estudar, certo? O palme de fumaça do queroseno, do óleo diesel, nos olhos da gente, causando inclusive muitas pessoas cegueiras. E esse governo, ele gerou essa oportunidade de pelo menos se ter o mínimo necessário, o básico para uma família, que é ter inclusive um ponto de luz, uma energia na sua casa. Foi esse governo que também gerou a oportunidade dos homens e das mulheres que moram na zona rural, que moravam em casa de taipa, e muitas delas sem nenhuma condição ter uma casa para morar. Foi esse governo que gerou a oportunidade do povo mais simples, mais humilde, certo, que mora na zona urbana, sair inclusive da linha da miséria absoluta, deixar de pedir esmola de porta em porta e ter inclusive as políticas públicas de distribuição de renda, entre elas o Bolsa Família e muitos outros. Pois esse governo que melhorou a vida do povo, que deu oportunidade aos povos mais pobres, ontem, certo, por mero e coincidências de fato de perseguição política, foi condenado pelo magistrado, pelo juiz Sérgio Moro. Mas o povo brasileiro, mas os mais pobres desse país, sabe muito bem o que está por trás de tudo isso, e não vão, inclusive, deixar, certo, que o presidente Lula, certo, passe e seja, inclusive, condenado como réu, sem a população e as ruas, sem a população defender o presidente que melhorou a vida do povo brasileiro. Portanto, meus caros e queridos deputados, o Partido dos Trabalhadores, o meu partido, da qual eu sou filiada, cometeu erro nos seus governos, é claro que cometeu, mas eles não estão sendo julgados e nem foi condenado pelos erros que o PT cometeu. Ele está sendo julgado pela benfeitoria, certo? Pelos avanços, pelas políticas públicas que trouxe para o povo brasileiro. E numa sociedade da qual nós vivemos, numa democracia da qual nós vivemos, nós não podemos permitir que fato dessa natureza aconteça com o presidente Lula ou com qualquer um cidadão, seja de que partido for nesse país. Não é só com o Lula, seja com que partido for desse país, mas o nosso Partido dos Trabalhadores, em nota pública, certo, declarou que vai inclusive fazer a defesa do presidente, que vai lutar, que vai inclusive fazer com que esse ato que aconteceu meramente político seja inclusive desqualificado, para que o povo brasileiro volte a sonhar e volte a ter expectativa nesse projeto político. Portanto, eu quero aqui pedir a todos que nos acompanham nesse momento, que possam inclusive acompanhar, enquanto, certo, o Aécio Neves está solto, certo? Enquanto o Temer fica inclusive aí comprando parlamentar para inclusive se salvar, certo, de uma denúncia de corrupção, enquanto o povo brasileiro perderam os seus direitos ontem com a reforma trabalhista, aquele que fez mais pelo povo pobre desse país, ontem foi condenado a 6 anos e alguns meses de prisão e inclusive também condenado a ter as suas perdas políticas, para tentar impedir que o povo brasileiro possa mais uma vez em 2018 escolher aquele que mais fez pelo Brasil, que mais fez pelo pobre. Tenho o prazer de ouvir a minha colega deputada Raquel Marques. Deputado Moisés Braz, eu quero me somar a Vossa Excelência na solidariedade ao presidente Lula, né, e na indignação diante da condenação. E quero aqui ler um trecho do artigo do professor Leonardo, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele é muito claro, e a gente está ouvindo a fala de um cientista, onde ele diz: acabei de ler a sentença do juiz Sérgio Moro,
em relação ao ex-presidente Lula. Tenho certeza em afirmar que a peça é um lixo jurídico completo, realizado com intenções exclusivamente políticas. Na parte do triplex, ele não avança 1 centímetro em relação à peça do Ministério Público. Elenca um conjunto de afirmações, umas contra as outras, a favor da propriedade por Lula, e, no fim, ignora as peças contra e diz que a propriedade foi provada. Quem duvidar, olhe. É direito dedutivo com descarte de provas contrárias à opinião do juízo. Então, está muito claro que o presidente Lula foi condenado sem provas. Por isso é fundamental, nesse momento, a nossa mobilização, a nossa manifestação, para que a gente possa mostrar a nossa indignação diante de uma condenação que é política, né, e que tem um intuito exatamente de interferir na disputa de 2018. Muito obrigado, deputado Moisés, pela parte, e me somo a Vossa Excelência. Eu é que agradeço a Vossa Excelência. Portanto, meus colegas e aqueles que nos acompanham, o Lula não está acima da lei, e nós sabemos disso, mas também não está abaixo da lei. A única coisa que a gente quer é que nesse país, certo, o tratamento que a justiça brasileira, certo, impôs o ex-presidente, a maior liderança política do Partido dos Trabalhadores e até da América do Sul, Luiz Inácio Lula da Silva, ela também seja imposta, certo, a outros políticos desse país, que são vistos pelos meios de comunicação, certo, correndo com mala de dinheiro, outros tentando comprar o silêncio, e o mesmo juiz, certo, não toma providência, não tem a mesma coragem, a mesma autonomia que teve quando tomou a posição com relação a condenação do presidente Lula. É muito importante que a gente deixe aqui, certo, registrado esse momento, mas que a gente deixe muito bem claro que o que aconteceu, certo, ontem, não é, de fato, processo de natureza política, porque não é jurídica, porque não tem prova, é de natureza política, porque a gente precisa entender o que está em jogo nesse país. Aqueles que detiveram o poder até o século XX e que não aceitaram mais agora, no século XXI, ser administrado, certo, pelo nordestino, certo, pelo um trabalhador que sequer tinha nível superior, da mesma forma agora querem fazer com que esse mesmo cidadão que melhorou a vida do povo vá, certo, para as grades, possa ser preso para tirar da disputa política. Mas nós acreditamos que a justiça vai ser feita, que a segunda instância vai, inclusive, absolver o presidente Lula e não vai impedir, porque o povo brasileiro quer o Lula livre, para, inclusive, disputar as eleições de 2018 com qualquer um outro candidato de qualquer um outro partido. E é na democracia que se dá o direito do povo brasileiro escolher quem é que ele quer, qual é o projeto que deve administrar o nosso país. Portanto, eu quero mais uma vez chamar a atenção de toda a sociedade, parabenizar o Partido dos Trabalhadores pela posição que tomou ontem ao tomar conhecimento, e aqui no estado do Ceará, o nosso presidente Gyacir Diniz, toda a executiva do Partido dos Trabalhadores, por estar solidário ao presidente Lula, pois está mobilizando a toda a população para que a gente não admita que isso aconteça, para que a gente não permita que hoje, no momento político que passa o país, a sociedade brasileira é quem seja prejudicado com a possibilidade de eleição para 2018. Quero, por fim, certo, deixar claro o nosso papel quanto parlamentar na defesa da democracia, na defesa dos direitos do povo brasileiro, na defesa do presidente Lula e, sobretudo, a gente, de fato, pedir à sociedade brasileira, organizada pela sociedade civil, pelo movimento sindical, pelos movimentos sociais, pelas igrejas, pela ordem dos advogados, para não permitir que qualquer injustiça aconteça ao Lula ou qualquer cidadã ou cidadã de bem que não tem, inclusive, crime e que
possa ser condenado, único e exclusivo, por representar e por tirar certo trabalhador da miséria absoluta. Era isso, senhor presidente, e muito obrigado.